Olha, vamos desempacotar um material muito denso hoje, meu. Porque, assim, 66 crianças e adolescentes desaparecem no Brasil todos os dias. É um número assustador, né? Bizarro, cara. É tipo uma sala de aula inteira simplesmente sumindo do mapa a cada 24 horas. Mas, segundo as fontes nas quais a gente vai mergulhar hoje, o maior perigo não é aquele sequestrador clássico, sabe? Aquela imagem do sequestrador de van na rua escura. Exato, o vilão de filme de suspense. O perigo real, e muitas vezes mais letal, é um falso projeto social operando sob a bandeira da fé. Uhum. Então hoje a gente tem em mãos um projeto de extensão universitária e um dossiê bastante extenso chamado Deep Search. É um material que faz uma análise estrutural e sociológica sobre o tráfico infantil e a adoção. E lido a partir de uma lente muito específica, que é a tradição teológica batista reformada. Isso. O objetivo central de quem elaborou essas fontes é tentar entender o verdadeiro valor da vida diante de uma realidade muito sombria, uma realidade que a sociedade prefere ignorar, né? A ideia é mostrar como o tráfico de crianças transcende o Código Penal. Com certeza. Ele se torna um ataque direto à própria imagem de Deus. Nossa, sim. E como as comunidades de fé precisam acordar para as táticas do mundo moderno. Essa sua introdução já coloca o dedo na ferida principal do material, porque o que os documentos fazem é costurar mundos que parecem completamente distantes para muita gente. Tipo teoria e prática? Exatamente. O foco das fontes não é discutir um ativismo social genérico, sabe? Ou uma filantropia puramente laica. O texto tenta amarrar o que eles chamam de ortodoxia pura, que é a doutrina correta, com a ortopraxia. Que é a fé levada para ação concreta, né? Isso é a teologia saindo dos livros e batendo de frente com a realidade mais fraturada do país. E para fazer isso, o relatório exige que a gente olhe para os mecanismos reais da vulnerabilidade e não para as lendas urbanas. E para entender esse peso teológico, a gente precisa primeiro encarar a materialidade fria dos números, meu. Precisamos sacar como a máquina funciona de verdade. Uhum. Os dados são bem duros. Muito. Os documentos trazem aquele relatório global do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime, o NODC. E eles apontam um aumento global de 25% nas detecções de tráfico humano. 25% é um salto absurdo. Sim, em poucos anos. E quando a lente foca no Brasil, a gente chega naquele dado que eu falei das 66 crianças sumindo por dia. São dezenas de famílias destruídas diariamente. Pois é, mas o que fez a ficha cair para mim, lendo o dossiê, é como a nossa percepção sobre o crime está totalmente errada. A gente imagina containers cruzando fronteiras de madrugada com crianças amordaçadas. É o que a mídia geralmente retrata. Só que o relatório mostra que a realidade é muito mais silenciosa, sabe? Invisível. Como é que essa invisibilidade se sustenta à luz do dia, assim, na cara de todo mundo? Ela se sustenta porque a raiz primária do tráfico não é esse sequestro cinematográfico. A máquina do tráfico se alimenta de vulnerabilidades sistêmicas que já existem e que são ignoradas pelo Estado. Tipo a pobreza? Sim, o relatório descreve a fenomenologia do crime e aponta para a extrema pobreza e para o baixo desenvolvimento humano, especialmente no Norte e Nordeste. Mas tem um fator crítico que as fontes destacam como o grande motor dessa invisibilidade. Qual? O subregistro civil. A falta de certidão de nascimento. Exato. Uma criança sem certidão é um fantasma jurídico. Estatisticamente, legalmente, ela simplesmente não existe. Caramba! Sem o documento, ela não consegue matrícula na escola, não passa no posto de saúde, e se ela desaparecer, não tem como o Estado emitir um alerta formal eficiente. Ou seja, ela é o alvo perfeito. Perfeito, porque o sumiço dela não gera um vácuo no sistema que a polícia consiga rastrear. Meu, isso é devastador. É como se a sociedade já tivesse apagado a existência da criança antes mesmo do traficante chegar nela. Pois é, e os documentos apontam um gatilho ainda mais trágico para essa vulnerabilidade, que é o motivo da fuga. Porque a criança geralmente não é arrancada do quintal de casa por um estranho, certo? O relatório bate muito na tecla de que essas crianças fogem de casa. Esse é o ponto mais sensível da análise sociológica que eles fazem.
A criança não vai para a rua porque quer liberdade ou está buscando aventura. O texto é categórico ao afirmar que a esmagadora maioria foge para escapar de violência física extrema ou abuso sexual. Dentro de casa. Dentro do próprio ambiente doméstico. O agressor primário muitas vezes é um familiar. Então acontece um paradoxo bem cruel aí. Ela foge do inferno em casa e cai direto na rua. Isso. E nas ruas, ela passa frio, fome, enfrenta a violência das autoridades. E nesse estado de fragilidade total, física e emocional, o traficante não precisa usar a força bruta. Ele não precisa de uma arma. Não. O aliciador simplesmente oferece um prato de comida, ou falsas promessas de afeto. Ele oferece exatamente o que aquela criança nunca teve. A submissão acontece pela escassez de amor. Que loucura! A criança foge do lobo que dorme no quarto ao lado e acaba encontrando uma matilha inteira lá fora, só que disfarçada de salvadores. Perfeita analogia. E se a rua já é esse campo minado todo, a ameaça moderna ganha contornos ainda piores. O material mostra que o perigo agora entra silenciosamente dentro das casas. Direto na tela do celular da garotada. O dossiê dedica uma sessão inteira para o grooming, né? Sim, o aliciamento virtual. E atinge cerca de 24% das crianças conectadas no Brasil. 1/4 de todas as crianças na internet. É muita gente correndo risco. E tem uma tática específica lá nas fontes que me deixou assim perplexo. Os caras estão sequestrando os símbolos da fé para baixar a guarda das famílias. Como é que essa manipulação funciona na prática? Bem sofisticado, os especialistas em segurança digital citados no relatório explicam que a internet virou a maior vitrine de alvos para esses predadores. E a perversidade mora justamente no refinamento do disfarce. Eles usam uma fachada gospel, né? Sim, as fontes relatam que centenas de perfis investigados operam com uma fachada de extrema credibilidade religiosa. As redes criminosas criam, preste atenção nisso, falsas agências de modelos gospel. Sério? Modelos gospel? Sim. Ou então inventam projetos sociais fictícios usando nomes e logos de igrejas reais e respeitadas. A mecânica explora a confiança comunitária. Faz sentido. Imagina uma família cristã lá no interior com poucos recursos. Aí eles recebem uma mensagem dizendo que o filho ou a filha foi selecionado para um projeto de missões ou para estudar numa cidade grande, bancado por uma super congregação. A família vê a linguagem religiosa, um monte de versículo bíblico no perfil, e a barreira de defesa cai na hora. Não tem como não cair. Exatamente. O rótulo cristão funciona como um anestésico para o senso crítico dos pais. O predador aprende o vocabulário da igreja, usa os jargões certinhos. Chama de irmão, fala a paz do Senhor. Isso. E constrói uma narrativa de que aquela viagem é um chamado de Deus. Os pais dão uma confiança cega, chegam a assinar autorizações no cartório para deixar o menor viajar de estado. Achando que é uma bênção. Achando que é uma intervenção divina para mudar a vida daquele adolescente de cidade pequena. Mas assim que ele chega no destino, a miragem desmorona. Os documentos são confiscados, né? Sim, confiscam tudo, cortam o contato com a família e jogam a criança numa rede de exploração sexual ou trabalho escravo. É por isso que o documento faz um alerta tão urgente para as igrejas. Tem que ter desconfiança. Uma desconfiança saudável. Não dá para entregar a segurança de uma criança a um projeto só porque ele tem a palavra gospel no nome. O nível de perversidade de usar a fé da pessoa como a própria armadilha que vai aprisionar o filho dela é indescritível, cara. É maldade pura. E com essa escala absurda da tragédia bem estabelecida, o documento faz um movimento que eu achei muito interessante. A análise muda do diagnóstico puramente social para a resposta teológica e dogmática. A visão reformada sobre tudo isso. Exato. Como essa teologia enxerga a mercantilização do ser humano. Eu gosto de usar uma analogia para tentar sacar isso. Imagina que alguém entra no Museu do Louvre e joga ácido na Mona Lisa. Um ataque direto à obra. Isso. A sociedade não julga aquilo só como um dano material a um pedaço de lona velha e tinta. É processado como um crime contra a arte, uma ofensa à genialidade do próprio Leonardo da Vinci. Boa analogia. Trazendo isso para o dossiê, o que significa, na visão batista reformada, quando o corpo de uma criança é precificado e vendido.
Essa sua analogia do museu ilustra perfeitamente o núcleo do que as fontes chamam de doutrina da Imago Dei, a imagem de Deus. Que é baseada em Gênesis, né? Gênesis 1 e na Confissão de Fé Batista de Londres de 1689. Nessa antropologia reformada, o ser humano não é só um amontoado de células, um acidente biológico ou uma engrenagem solta por aí. Ele tem um valor intrínseco? Sim, o ser humano é o ápice da narrativa de toda a criação. É o único portador inato do selo sagrado do Criador. Então, quando uma criança é transformada em mercadoria, com etiqueta de preço explorada, o relatório não classifica isso só como uma infração do Código Penal. Eles usam um termo bem forte, não usam? Eles usam o termo blasfêmia cósmica. Caramba! Blasfêmia cósmica. É lido como uma hostilidade teológica demoníaca, uma tentativa de mutilar, de desfigurar e apagar a assinatura de Deus estampada na criatura. Muda completamente o foco. Não é só segurança pública, é uma afronta direta ao sagrado. Sem dúvida. E a teologia reformada aprofunda isso com a doutrina da depravação total do coração humano. O material argumenta que, por causa da queda, a natureza humana é corrompida. Sem o freio das leis justas, a cobiça humana não tem limites éticos. Ela simplesmente consome os mais fracos. Apóstolo Paulo, primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 10. O que Paulo diz ali? Ele faz uma lista de práticas que são radicalmente contrárias à sã doutrina do Evangelho. E no meio dessa lista, ele coloca os roubadores de homens. Roubadores de homens? A palavra grego original ali se referia aos traficantes e mercadores de escravos da época. A conclusão do documento é que não há neutralidade possível para o cristão diante do tráfico humano. Ignorar isso não é só omissão social, é ir contra o próprio Evangelho. Mas espera um pouco, isso levanta um conflito enorme. Se o tráfico exige uma postura combativa e o cristão não pode ser omisso, como a igreja deve agir na prática? Essa é a grande questão. Porque, lendo o relatório, parece rolar uma crítica bem pesada à forma como as pessoas tentam ajudar hoje em dia, principalmente nas redes sociais. Ah, sim. A questão da desinformação. Eles falam muito de campanhas de fake news, citam textualmente os rumores infundados sobre a Ilha do Marajó como um exemplo de como não agir. O pânico moral, né? Isso. A intenção de quem repassa um alerta no WhatsApp quase sempre é proteger as crianças. Mas o documento afirma que isso acaba atrapalhando. Como que o instinto de proteger compartilhando um alerta pode, na verdade, ajudar o tráfico? É um paradoxo perturbador, mas é o que os dados operacionais mostram. A urgência de fazer alguma coisa, muitas vezes, atropela a sabedoria. Como assim? Quando teorias da conspiração ou alertas falsos viralizam em massa, eles manipulam o pânico moral da galera. E o estrago logístico disso é imenso. A polícia perde tempo? Exatamente. Delegacias especializadas, polícias cibernéticas e ONGs sérias precisam parar de rastrear as rotas reais do crime organizado para ficar desmentindo boato. Nossa, investigando pista fantasma de corrente de internet. Recursos que já são escassos são jogados fora, correndo atrás de fumaça. Por isso, o material enfatiza que combater a mentira e buscar a verdade factual faz parte do que eles chamam de fé viva. A ética reformada repudia fake news, então. Categoricamente, repudia a disseminação de informações falsas, mesmo que a intenção por trás do clique seja supostamente nobre. Tá, então a ordem é agir com inteligência e não movido pelo pânico cego. Mas se ficar dando retweet e repassando corrente não é o caminho, qual é a alternativa orgânica que as fontes sugerem? Eles propõem duas frentes. Como uma igreja local, que não tem poder de polícia, pode lutar contra um crime global desse tamanho? O relatório propõe que a resposta aconteça nessas duas frentes simultâneas. A primeira é descrita como profética e política. Advocacia política. Isso. Envolve advogar junto ao sistema de justiça, cobrar políticas públicas para fortalecer conselhos tutelários e, fundamentalmente, purificar o ambiente informacional da própria igreja. Ensinar os membros a não caírem no pânico digital. Ser um bastião da verdade factual, educando os pais a blindarem os filhos do aliciamento virtual. Entendi. E qual é a segunda frente? A segunda frente é a sacrificial e congregacional. É a ação material na base. Criar redes de apoio financeiro e emocional para famílias adotantes, ajudar com despesas, suporte psicológico e o passo mais difícil,
mudar profundamente a cultura em torno da adoção. Esse é o ponto em que o dossiê bate de frente com o senso comum. Porque rola um mito muito forte de que a fila da adoção no Brasil não anda por pura incompetência do sistema, né? Aquela burocracia interminável de juiz. É o que todo mundo fala. Mas a análise jurídica do texto mostra que o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, foi desenhado para a proteção integral da criança. O sistema não existe para satisfazer o desejo de um adulto de ser pai ou mãe. Ele existe para achar uma família segura para uma criança que perdeu tudo. E o gargalo principal expõe uma realidade bem dura de engolir, não é? É o grande choque de realidade do documento, sem dúvida. A matemática da adoção não fecha por causa do perfil exigido por quem quer adotar. A procura não bate com a oferta. Exato. A maior parte das pessoas na fila exige um perfil muito específico. Bebês recém-nascidos, de preferência brancos, sem nenhum problema de saúde e, crucialmente, sem irmãos biológicos. Mas a realidade dos abrigos é outra, né? Diametralmente oposta. A imensa maioria das crianças destituídas do poder familiar tem mais de 8 anos, faz parte de grupos de irmãos e a lei proíbe separar irmãos. Faz todo sentido proteger os laços deles. São majoritariamente crianças negras ou pardas e muitas têm necessidades médicas ou defasagens cognitivas por causa da negligência e dos traumas severos que sofreram. O relatório exige uma desconstrução desse filtro idealizado, então. Essa coisa de tratar a adoção, tipo, escolher produto numa prateleira. Exatamente. O sistema está lotado não só por falta de agilidade, mas porque quem busca adotar muitas vezes não está disposto a acolher a criança real que está ali precisando de um lar agora. A pessoa prefere esperar anos por uma criança imaginária que caiba no padrão dela. É um retrato bem complicado de como a gente lida com o que considera imperfeito. É um reflexo duro da nossa sociedade. E é nesse cenário que o documento volta a conectar a prática com a teologia profunda. Porque, para a perspectiva batista reformada que eles expõem, a adoção nunca pode ser um plano B para quem não conseguiu ter filho biológico. A adoção terrena é uma vitrine viva de um conceito gigante. Sim, essa é a virada teológica mais bela do material. É baseada no capítulo 12 da Confissão de 1689 sobre a doutrina da adoção. O argumento é o seguinte: a humanidade inteira, depois da queda, perdeu todos os direitos diante do Criador. Nós éramos os órfãos espirituais. Perfeito. Na economia divina, todos nós nascemos rebeldes, sem mérito nenhum e sob condenação. Ninguém tinha o perfil ideal para ser aceito por Deus. Ninguém era o bebê perfeito da prateleira. Exato. Contudo, através do sacrifício de Cristo, os que creem são justificados e legalmente adotados. Passam a carregar o nome da família divina e recebem o espírito de adoção para chamar Deus de Pai. Então, quando uma família abre as portas de casa para adotar uma criança que a sociedade rejeitou, ela está, na verdade, encenando o próprio evangelho. É a materialização da graça. Quando uma família cristã adota uma criança mais velha ou um grupo de irmãos, sem exigir aquele histórico genético perfeito, ela está dramatizando publicamente a salvação. Está amando o inamável. Assim como a teologia reformada ensina que Deus amou pecadores que não tinham absolutamente nada a oferecer em troca. Cara, é uma pregação silenciosa, feita com as escolhas da própria vida, em tempo real. E isso amarra todo o nosso entendimento de hoje. Esse projeto de extensão e o dossiê Deep Search funcionam como um alarme altíssimo contra a nossa letargia. Totalmente. As fontes deixam claro que a comunidade de fé não pode trancar as portas dos templos e tratar o sofrimento das ruas como um problema exclusivo do Estado. A defesa da vida exige mais que só ficar triste com os números. Sim, exige respostas materiais, palpáveis, combater mentiras digitais, proteger as crianças do grooming cibernético, pressionar por justiça e abrir os lares de forma radical, seja adotando de fato ou investindo recursos para ajudar quem está na linha de frente dessa adoção sacrificial. É um mandato ético comunitário inescapável. E para ilustrar o peso disso, o relatório encerra citando uma experiência pessoal profunda de um teólogo chamado Russell Moore. A história da Rússia. Isso. Antes de adotar os próprios filhos, ele fez uma viagem a orfanatos superlotados na Rússia, logo depois do colapso soviético. Ele conta que, ao caminhar para os berçários, ele e a esposa se prepararam psicologicamente para o barulho. Eles esperavam ouvir dezenas de bebês chorando ao mesmo tempo.
Sim, aquele som caótico de fome e necessidade constante. Que é a trilha sonora natural de qualquer berçário do mundo. Exato. Mas quando eles abriram as portas das enfermarias, o horror não foi o som do choro. O horror absoluto foi o silêncio. Silêncio. Tinha dezenas de bebês nos berços de metal, eles estavam acordados, com frio, com fome, mas o ambiente tinha um silêncio sepulcral. Nenhum deles emitia um único som. Por quê? Porque aqueles bebês tinham aprendido muito cedo, pela via do trauma e da negligência, que chorar não servia para nada. Eles choraram nas primeiras semanas, mas ninguém nunca veio acudi-los. O instinto humano de pedir socorro foi sufocado pela indiferença. Meu Deus. O texto usa esse silêncio aterrador como a metáfora escatológica perfeita de uma humanidade mergulhada nas trevas, separada do socorro e da graça adotiva do Criador. É uma imagem angustiante, cara. Saber que a criança parou de chorar não porque foi consolada, mas porque perdeu totalmente a esperança de ser ouvida. O abandono institucionalizado na sua pior forma. É de quebrar o coração. E ouvir isso força a gente a olhar para a nossa própria realidade, o que nos leva a uma reflexão final inquietante, a partir de tudo que a gente debateu aqui hoje. Se, como as fontes afirmam, a adoção é o reflexo terreno dessa graça maravilhosa acolhendo o órfão espiritual, o que o nosso sistema atual, cheio de abrigos lotados, adolescentes invisíveis esperando em vão, e famílias focadas só na criança perfeita reflete sobre como a nossa sociedade realmente entende a misericórdia e o acolhimento. É a grande pergunta que fica. Será que a gente está sendo espelho do afeto divino ou daquela mesma indiferença que silenciou os bebês na Rússia? Fica aí essa reflexão pesada para quem está acompanhando a gente. Muito obrigado por estarem com a gente em mais esse mergulho nas fontes. Até a próxima, pessoal.